bring you a word Nesta manhã, nós entramos no teu caminho com a palavra, right from the throne of grace. vindo do trono da graça. And I have no doubt this will transform us again. E eu não tenho dúvida de que essa palavra vai nos transformar To mais uma vez. illuminate us and position us again. E vai nos iluminar e nos posicionar mais uma vez. To advance with God in our daily walk with Him. Para avançar com Deus, o nosso encaminhar com Ele. It's important that the advancement continues. É importante que esse avanço continue. The grace, the Bible tells us that His mercies are new every morning in A our Bíblia lives. nos diz que a misericórdia dele é renovada cada manhã em nossas The vidas. mercies of yesterday is not sufficient for today's Então a challenges. misericórdia do ontem não é suficiente para os desafios de hoje. Therefore, the Lord, the Bible tells us that He daily loaded us with benefits. Porque a Bíblia nos diz de que ele nos enche diariamente com os The benefícios. benefit of yesterday is not sufficient for today's journey. Então os benefícios de ontem não é suficiente para a jornada de There is hoje. a need to always press into His presence daily. Há uma necessidade de sempre se esforça para entrar na presença dele The disciples diariamente. of Jesus, they came to Him and said, "Teach us to pray." Os discípulos perguntaram para Jesus, nos ensina a orar. And when He began to teach them, He came to a juncture where He said, "Give us this day our daily bread." E ele chegou num ponto nesse ensino de como orar a eles que ele diz, nos dai pão dos nossos dias. He did not say, "Give us these days." He said, "This day." Ele não diz pão dos nossos dias, ele pão do nosso dia. So our walk with God, it's day by day, Então o every nosso, step at a time. então o nosso andar com Deus é dia após dias, um passo por cada vez. Some people don't understand that. Muitas pessoas não entendem That is isso. why we miss, the movement of the cloud of God. Por isso que nós pedimos o mover das nuvens de Deus. Because many people are still waiting for God in the move of yesterday. Porque muitas pessoas se estacionaram esperando no mover de Deus de ontem. God moved from that place. Mas Deus já se moveu de And He lá. expects you to advance with Him. E Ele espera que você avance And the junto com reason Ele. you have been left behind is that you have walked away from your place of prayer. E a razão por qual você também ficou para trás é porque você saiu do seu lugar de oração. Prayer is the instrument He's given to us, to catch up with, the movement of His cloud. A oração é o instrumento que foi nos dado para que nós possamos estar junto ao mover da nuvem da glória de Deus. So, with prayer, you can deliberately preempt God. Então, com oração você pode deliberadamente mover a Deus. Amen. Amém. Hallelujah. Hallelujah. So I ask you, what is your prayer life like? Então eu te peço agora, como é que é a sua vida de Some oração? people's prayer life is limited to, the church service. Para algumas pessoas, a vida de oração se limita ao cultos das igrejas. So you have something that is in the middle. Então você tem algo que está no meio. It has not become between you and God yet. Isso não é ainda entre você e Deus. The church is in the middle. Quer dizer, você colocou a igreja no The meio. man of God is in the middle. O homem de Deus, se você colocou no meio. Pastor Daniel, is in the O middle. pastor Daniel está no meio. So, but when you eliminate all those, Mas quando você elimina tudo you isso, create a personal relationship with Him. você cria um relacionamento pessoal com Ele. And in that, dimension, you can preempt Him. E nessa dimensão você pode movê-lo. There's a realm in God that is called, the realm of knowing. Existe um lugar em Deus que se chama um lugar de saber. I know that I know that I know that. How do you know? Eu sei que eu sei, mas como que você sabe? You have not heard a word. Você não ouviu a You have palavra. not seen any Você vision. não viu visão The nenhuma. Bible says, as many as are led, by the Spirit of God, they are the sons of A God. Bíblia nos diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. So there is a movement that is necessary from being a child to becoming a son. Então existe uma necessidade de mover, de sendo um menino para ser um filho de It's Deus. very, very É important. muito importante. Paul tells us in Corinthians, Paulo nos diz em he Coríntios, said, when I was a child, I speak like a child. quando eu era um menino, eu falava como um menino. I acted like a child. Eu agia
como menino. I thought like a Eu child. pensava como But menino. now that I've become an adult, Mas agora que eu cresci, que sou adulto, and I put away, childish things. eu deixei as coisas criancices atrás. What does it take to put away childish O things? que requer para você deixar a infantilidade para When you trás? desire and hunger for that movement, Quando você tem desejo e você é sedenta para esse mover de the Deus, movement that transports you from a child to a son, o mover que vai te levar de menino para filho, is a movement into the place of responsibility. é um mover que para entrar no lugar de Any responsabilidade. man that has no responsibility in God, it's still a child. Qualquer homem, qualquer pessoa que não tem responsabilidade em Deus ainda é um menino. And any gospel you hear that excludes you, that exempts you from responsibility, the person is an enemy. Qualquer evangelho que te retira do lugar de responsabilidade é um evangelho inimiga. So you need to understand that there's something you must do always to activate, to receive that or to bring to manifestation that which God has done. Então você tem que saber de que sempre há algo que você precisa fazer para trazer para a manifestação tudo aquilo que está disponível para você. Like we normally say, we have the realm of God and the realm of man. Como nós sempre falamos de que existe o lado de Deus e o lado dos homens. In the realm of God, all things are done. E no lado de Deus, todas as coisas já estão feitas. But it takes responsibility for you to transport yourself and your existence to that realm in God where all things are done. Mas requer responsabilidade para você poder se mover do lugar do homem para aquele lugar onde já está tudo feito. Otherwise, you'll just be in a place confessing the empty promises of God. Senão você vai permanecer num lugar confessando apenas palavras vazias de The Deus. Bible tells us that when David had returned, to Ziklag, A Bíblia nos diz que quando Davi voltou para Ziklag, we have a prayer manual that is called, from Ziklag to Zion. Get it? nós temos um livret de oração que se chama de Ziklag a Sião. Amen. Amen. So when he returned to Ziklag, the Bible tells us that the Amalekites came out, had invaded the camp. Get me my books there. E a Bíblia nos diz que quando ele voltou de Ziklag, que os inimigos, os amalequitas, invadiram o seu campo. They've taken his wives and the children and everybody in the camp. E levaram todo mundo, incluindo seus filhos e suas esposas. So they were in the realm of man, Então estavam no reino dos homens. and they began to cry. Começaram a chorar. Oh God, Oh Deus, why have you permitted this? por que o Senhor permitiu We isso? are in the center of your will. Nós estamos no centro da sua vontade. Why have you permitted Por this? que o Senhor permitiu You know isso? the pain it takes for you to lose your children, to the enemy, your wife, your family, and the family of everybody that were aligned to you. Você sabe a dor que é de você perder sua esposa, seus filhos, sua família, inclusive a família de todos aqueles que confiam em ti. Now look at what happened. They cried from morning till night until they had no strength to cry. Mas olha o que a Bíblia diz, que eles choraram de manhã até a noite, e mais nada aconteceu. There is no example that is greater than that example. When you're talking about the realm of man, Não tem um exemplo maior do que isso quando você fala do lado dos homens, mundo dos homens, the realm of man. no mundo dos homens. So they were there in the realm of man. Estavam ali no mundo dos homens. You can be there crying and nothing will happen to Você you. pode permanecer aí chorando e nada Even vai though you think acontecer. you have some reasons, you have a case. Mesmo que você acha que você é dona da razão naquilo aí, que você tem um caso para defender, You're just going to be there, alone. você vai permanecer aí Your sozinho. tears will not activate the hand of God. Suas lágrimas não vai ativar a mover da mão de Deus. Your reasons will not activate the hand of God. As suas razões também não vai ativar o mover da mão de Your Deus. emotions will not activate the hand of God. Suas emoções não vai ativar o mover de There Deus. is a need for you to move from the place of tears, the place of your emotion, the place of your reason to what moves God. Há uma necessidade de você sair do lugar das suas razões, suas emoções e suas brigas
e entrar no mundo de Deus. And suddenly I want to use this phrase that David came to himself. The Bible says, and David encouraged himself. E de repente nós vemos que a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Now when we encourage you now this morning, to encourage yourself. E nós te encorajamos a se fortalecer nesta manhã. It's important you understand that all we have said here has nothing to do with the agenda of the day. But God is just talking to somebody. É importante que vocês entendam de que tudo o que foi dito até agora não tem nada a ver com a tema de hoje, mas Look at Deus your neighbor wherever you are and tell him encourage yourself. Diga a alguém agora, se encoraja em Deus. So the moment he encouraged himself, então ao momento que ele se encorajou em Deus, found the way of the Lord. Ele encontrou o caminho de Deus. Wisdom came to him. Aí veio a sabedoria. Illumination came to him. Veio iluminação. And he said, bring me. Aí ele diz, traga-me. Bring me the word of God. Traga-me a palavra de Deus. And when the word of God came, quando chegou a palavra de Deus, direction came. Veio a direção. When direction came, quando veio a direção, restoration came. A restauração veio. That's how to move God. É assim que move a Deus. It takes responsibility. Requer responsabilidade. To move God. Para mover a Deus. Without bringing in the word of God, sem trazer a palavra de Deus, he would have died, crying there. Ele teria morrido chorando. Because the Bible tells us that everything that was, for him almost became against him. Porque a Bíblia nos diz de que tudo que era a favor dele se tornou contra ele. His followers picked up a stone, to throw at him. Porque nós vemos que os seus seguidores pegaram pedras para o apedrejar. That is what happens to you when you remain at the realm of man. Isso é o que acontece com qualquer que permanece. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. People of God, we bring you a sermon this morning, taken from the book from Genesis chapter 37. Veio no livro de Gênesis capítulo 37. And we like to title this the sermon today. Nós vamos intitular esse sermão de hoje. Provoking a new dream. Provocando novo sonho. By the supremacy of the counsel of God. Pela supremacia do conselho de Deus. Always when you hold on to the counsel of God. Sempre quando você se apega ao conselho de Deus. Against every odd. Contra todos. It positions you for a new dream. Isso te posiciona para novo sonho. It positions you for a higher Isso dream. te posiciona para sonho maior ainda. So please follow us as we take a prophetic journey to the Word of God. Por favor, nos segue para essa jornada profética na palavra de Deus. Somebody is breaking loose now. Alguém está sendo liberto Somebody agora. is breaking free now. Alguém está sendo liberto agora. Somebody is getting lifted now. Alguém está sendo exaltado agora. Somebody is receiving direction now. Alguém está recebendo direção agora. Somebody is recuperating and recovering now. Alguém está se recuperando agora. In the mighty name of Em nome Jesus. poderoso de Jesus. And anybody, all the people that are watching us from the hospital, we declare healing to you A today. todos aqueles que estão nos assistindo dos hospitais, nós liberamos sua cura. We have- Recebe sua cura We agora. have come here to release you, to discharge you from that hospital. Nós vemos aqui para te dar alta, que você sai daquele hospital agora. Receive your healing now. Recebe sua cura We agora. speak life to you. Nós liberamos vida. You a will ti. live and not Você die. viverá e não In the morrerá. mighty name of Em nome Jesus. poderoso de And if Jesus. you are connected to the E broadcast, se você está conectado a you're essa sick in plataforma, your body or you have anybody that is sick in their house, we declare life. você tem enfermidade no seu corpo, ou você tem alguém que está doente, nós liberamos, receba vida. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. I see the Spirit of God touching somebody with, that is henit, in the nose. Eu vi Deus tocar alguém que tem renite. A very strong one. You've not been able to sleep. É renite tão forte que a pessoa não consegue dormir. Now listen, like we said last week, and you already know. We don't need to say these things. You already know what we represent. É da mesma forma que aconteceu semana passada, não precisamos falar muito, mas está feito. Before the end of the service, you will give testimony. Até o fim do culto você vai dar So testemunho. we're waiting for your testimony. Send us messages through every platform. Então estamos esperando seu testemunho. Conta seu testemunho. That infirmity is gone and never to return. Porque essa enfermidade está acabada e não voltará nunca mais. In the mighty name of Nome Jesus. poderoso de Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Glória a So I'm Jesus. going to read very quickly.
Então, ele vai ler rapidamente. And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan. Jacó habitava na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. These are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren, and the lad was with the sons of Bilhah and with the sons of Zilpah, his father's wives, and Joseph brought unto his father their evil report. Now Israel loved Jacob more than all his brethren, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably unto him. Verse 5. And Jacob dreamt a dream and told it his brethren, and they hated him yet the more. Verse 6. And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamt. For behold, we were binding sheep in the field, and lo, my sheep arose, and also stood upright, and behold, your sheep stood round about, and bowed, and made obeisance to my sheep. Verse 8. And his brethren said unto him, Shalt thou indeed reign over us, or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams and for his words. Verse 9. And they dreamt yet another dream, and told it his brethren, and said, Behold, I have dreamt a dream more, and behold, the sun and the moon and the 11 stars made obeisance to me. And he told it to his father and his brethren, and his father rebuked him and said unto him, What is this dream that thou hast dreamt? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee to the earth? Amen. Gênesis 37, de 1 a from 1 to 10. A 10. Diz assim: Jacó habitava na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bilhah e com os filhos de Zilpah, mulheres de seu pai. E José trazia ao seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais o José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. 5. José teve um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. 6. Pois eles disse: Ouve, peço-vos esse sonho que tive. Estávamos nos atando moios no campo, e eis que o meu moio, levantando-se, ficou em pé, e os vossos moios o rodeavam e se inclinavam ao meu moio. 8. Responderam-lhe seus irmãos: Tu, pois, deverás reinarás sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais odiavam por causa dos sonhos e das suas palavras. 9. Teve José outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. 10. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Por aventura viemos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti. Amém. Aleluia. Aleluia. The supremacy of the counsel of God. A supremacia do conselho de That Deus. Positions you to dream again. Que te posiciona a sonhar outra vez. We're going to be seeing some interesting things in this chapter. Nós vamos ver coisas interessantes nesse First, capítulo. the Bible tells us in verse 1. Primeiro, a Bíblia nos diz no versículo 1 Jacob and his family lived in the land of Canaan, the land of promise, as strangers. que Jacó e sua família eles habitavam no lugar de peregrinação, terra de Canaã,
terra prometida. It was the land the Lord had promised to his fathers. Era a terra que o Senhor havia prometido aos seus pais. Yes, it was the land of promise. Ainda era a terra de promessa. But they lived there as strangers. Mas eles viviam naquele lugar como peregrinações. What a paradox. Que paradoxo é esse? Now, it is important you understand É importante que você entenda that in the calendar of God, de que no calendário de Deus, every person, cada pessoa, every promise, cada promessa, every prophecy cada profecia has a day, tem seu dia, a time, tem seu tempo, and a season tem seu temporada for para manifestation. manifestação. So where does that leave you and I? Então, onde que isso nos deixa? Now, it benefits you Do seu benefício to understand a entender the process of dominion, the process of possession. o processo de Deus, o processo de domínio, o processo de possessão. You know, there's a word called the appointed time Existe a palavra que se chama do tempo marcado in the calendar of no God. calendário de Deus. So I want to believe Então eu quero acreditar that it is our appointed time too. de que é o nosso tempo marcado também. In our appointed É o time nosso tempo marcado of possession. de possessão. In the mighty name Em of nome Jesus. de Jesus. So are you in that limbo, in that place? Será que você se encontra nesse lugar? And you'll be coming, you're asking God, are you sure this is truly the word of E God? você agora ficou em dúvida, perguntando: será que isso é realmente a palavra de Deus? Very confused. Did I hear God right? Você fica confuso. Será que eu ouvi direito o que o Deus falou? How can I be in the land of promise, yet as a stranger? Como é que eu vou viver na terra prometida como um peregrino? God's process. Processo de Deus. God's process. Processo de You need Deus. to understand process. Você precisa entender processo. If you miss divine process, Se você perder o processo divino, you have missed the word of God. você perdeu a palavra de You have Deus. missed, the promise. Você perdeu a promessa. But the promise is, for the appointed time. Mas a promessa é para um tempo marcado. Wait for it. Espera, It shall not fail. porque não vai falhar. In Jesus' precious Em name. nome precioso So de that Jesus. was what the verse 1 introduced that scenario. Então, o versículo 1 nos apresenta esse cenário. And immediately in verse 2 we began to see the introduction of the young Joseph. E no versículo 2 nós vemos a apresentação do moço José. So the Bible tells us in verse 2 that Joseph hated the conduct of his brothers. A Bíblia nos diz no versículo 2 que José ele odiava a conduta dos seus irmãos. Now, very quickly, it is important we point out here that among all the saints, the Old Testament saints, É importante que nós vamos apontar nesse lugar de que entre todos os santos no Velho Testamento, nobody has a typological correspondence, that is as close as Joseph, with the Lord. ninguém tem a tipologia que é mais próximo do que a tipologia de Jesus Cristo, do que José. About 25 years ago, I read a book by A.W. Pink, yeah? Cerca de 20 anos atrás eu li um livro de um autor. That's he highlighted 120 similarities types of with correspondence with Joseph, between Joseph and our Christ. Que enumerou 120 semelhanças entre Jesus e José. Hallelujah. Hallelujah. So we see, Joseph in verse 2 fulfilling the word of God as written in the book of Psalms, 45 verse 7. Nós vimos José em versículo 2 cumprindo o que está escrito na palavra de Deus em livro de Salmos 45 versículo And the 7. Bible tells us there that thou hatest, wickedness. E a Bíblia nos diz aí que porque tu odiaste maldade, Thou hatest iniquity. Yeah. tu odiaste iniquidade. And as a result, God has, exalted above your brethren. E a consequência disso é que Deus o exaltou acima dos seus irmãos. God has exalted you above your brethren. Deus o exaltou acima dos seus irmãos. God has anointed you with an oil of gladness above thy fellows. E Deus te ungiu com azeite de alegria. Every time, we tabernacle, in the will of God, Cada vez que nós ficamos
no centro da vontade de Deus, just like Joseph did. como José fez. He exalted the will and the interest of his father above that of his brethren. Ele exaltou o interesse e a vontade do pai acima do interesse dos seus irmãos. He hated the conduct of his brothers. Ele odiava a conduta dos seus irmãos. So he will return to report his brothers to his father. Então ele voltava e contava dos seus irmãos ao seu pai. And because of that they hated E him. por causa disso eles o odiaram. Now pay attention to this. Agora preste atenção a isso. Now because of that his attitude and position, E por causa da posição e atitude the dele, Bible tells us in verse 3 a Bíblia nos diz em versículo that the 3 father took a special liking on him. de que o pai tomou o pai gostou dele de uma forma especial. So you want to be anointed with an oil of gladness. Então, se você quiser receber a unção de alegria, You want to have a place in the heart of se você God. quiser segurar um lugar no coração de You Deus, want to connect with the oil of se gladness. você quiser se conectar ao óleo de alegria, What does the oil of gladness? What will it do for o me? que o óleo de alegria vai fazer? It positions you above Vai te posicionar acima every other person. acima de qualquer outra pessoa. Now I'm interested. Agora eu tenho interesse. How can I connect to it? Como é que eu posso me conectar a isso? You need to hate iniquity. Você precisa odiar a You need iniquidade. to tabernacle with Você righteousness. precisa estar em comunhão com justiça. That endears you to the heart of the Father. E isso vai te levar ao coração do Pai. And that provokes an oil upon you. Isso provoca um azeite sobre ti. An oil that anoints you, that exalts your head, above the head of your, adversaries. Azeite que vai te ungir, que vai te exaltar acima da cabeça dos seus So because of the adversários. choices of Joseph, Então, por causa das escolhas de José, as indicated in verse 3, versículo 3, that the father took a special liking on him. o pai gostou dele de uma forma especial. And that, special liking, gave him, the father made him a coat of many colors. E por causa disso, o pai fez túnica de várias cores para And, ele. up till now, you might not know what that means, how does that affect my life? E até agora você pode não entender o que isso significa, como é que isso afeta nossas vidas. We want to say to you today again, Nós queremos dizer para você hoje that também, your choices in life, your dispositions in de life, que as suas escolhas na vida, as suas disposições na vida, number one, endears you to the heart of God. número 1, te leva ao coração de Deus. That is the love of God. Isso é amor de Deus. Number two, provokes an oil on your E head. número 2, isso provoca um azeite sobre sua An cabeça. oil that brings you an exaltation. É azeite que te traz exaltação. As indicated in Psalms 45 verse 7. Como está indicado no livro de Salmos 47, versículo 7. Thou hatedst, Que unrighteousness. tu odiaste injustiça. Or thou lovest righteousness. Porque tu amaste justiça And I hated iniquity. e odiou a iniquidade. And as a result, E como resultado, God has anointed you with an oil of gladness. Deus te ungiu com óleo de alegria. So that oil of gladness, that is number 3, takes you to the next, to the next position. Então o número 3, que é azeite de alegria, vai te levar para o próximo You nível. receive a garment, with many Que colors. você recebe túnica de várias cores. What is the garment of many colors? What is it consistent with, to the life of a O Christian? que é túnica de várias cores? O que isso conota na vida de um cristão? That talks about the many graces, many manifold graces that a Christian carries. Isso se fala de graças, a magnitude das graças que se encontra na vida dos crentes. That no wonder the enemy is after the garment always. É por isso que o inimigo está sempre atrás da túnica. So the first thing he wants to take away from you is that garment of righteousness. Então a primeira coisa que o inimigo quer tirar de você é a túnica de justiça. He wants to strip you of your manifold endowment from heaven. Ele quer te tirar daquela graça que você recebeu do céu. So you see, that was the first thing the brothers, they stripped him of that. Então você percebeu que foi a primeira coisa
coisa que os irmãos fizeram foi tirar aquele túnica de várias cores. Remember, they took that from Jesus too. Lembra que fizeram a mesma coisa com Jesus? We're going to be seeing the realities of that in a little while. Nós vamos ver a semelhança disso tudo em breve. So the Bible tells us, the Father made him a coat of many A colors, Bíblia nos diz que o pai fez túnica de várias cores. and the brothers hated him for that. E os irmãos odiaram por causa You disso. don't need, anybody to tell you how, the brothers, the Jewish community hated Jesus Christ. Você não é uma novidade como o tipo de ódio que a comunidade judaica manifestaram contra Jesus. The Bible tells us in the book of John chapter 1 verse 11 that he came unto his own, but his own rejected A him. Bíblia nos diz no livro de João de que ele veio para os seus e os seus o rejeitou. That was, a typology of what Joseph lived in the old too. Isso foi a tipologia com o que José também viveu no seu tempo. So the Bible tells us, Então a Bíblia nos diz and in the course of time he had a dream. de que no curso de tempo ele teve um sonho. Now pay attention. Agora preste Like we atenção. told you, the two dreams are our focus this morning. O nosso foco nesta manhã são os dois sonhos. So please pay attention. Então, por favor, preste He had a atenção. first dream, Ele teve o primeiro sonho. and he came and he narrated the dream to his, to his brethren. E ele narrou esse sonho aos seus irmãos. Now, because of the similarities, the symbolism of the dream, Por causa do simbolismo desse it was sonho. very easy for his brethren to interpret immediately. Então foi muito fácil para os seus irmãos What are you interpretarem. trying to convey O que here? que você, que mensagem Are você you está trying to say you tentando will deixar reign aqui? over us and have dominion over Será us? que você está insinuando que você vai reinar sobre nós, vai ter domínio sobre nós? Remember what positioned him for the dream. Lembra o que o posicionou para esse You need sonho? to understand his trajectory from verse 2. Você precisa entender a trajetória dele Now, desde o what versículo we've been 2. saying is position his choices. Você viu que a posição dele foi provocada pelas suas escolhas. First he gave him the love of the Father, endeared him to the heart of the Father. Primeiro, ele se achou um caminho ao coração do Pai, o amor do Pai. Number 2, he gave him an oil of gladness. Número 2, essa escolha deu azeite de alegria. No matter how things are on the face of the earth, his position is covered. There's an exemption that brings him gladness. Então, Come on now. não importa o que estava acontecendo, esse azeite, o posicionou, ele é coberto por esse óleo de alegria. Immediately after the oil, we see that God, there was a release of a covering, the coat of many colors. Então, depois desse azeite, nós vemos que foi liberado uma cobertura dele dos Every céus. Christian, pay attention. These are the things you need. Então, todos os crentes, preste atenção, isso é o que você This is precisa. our path in life. Esse nosso caminho na vida, First, your choices, primeiro são suas your escolhas, decisions, as suas your decisões, a dispositions. sua disposição. It brings you a position before God. Vai te trazer uma posição diante de The Deus. position of A honor posição de and the honra, position of a dishonor. posição de desonra. Your position determines what you receive from the hand A of sua God. posição determina o que você recebe das mãos de Deus. An oil, O óleo, a covering. a cobertura. We saw that the Bible says, and the Father made him a coat of many colors. Nós vemos que a Bíblia diz que o Pai o fez uma túnica de várias cores. It was a covering Era uma of cobertura manifold grace of God. de graças diversas de We see Deus. some people begin to excel in some things that's something that is beyond the human interpretation. Quando você That is vê it. Come on now. algumas pessoas sendo sucedido em algumas áreas, você é algo que é provocado pela graça de It Deus. is not their fault, it's just the grace of God. É a graça de Deus, não é por esforço deles. That grace was provoked by an earlier position and disposition. E essa graça foi provocada por um posicionamento que foi tomado atrás. What is your Qual que é o position? seu What posicionamento? are your Quais dispositions? são suas disposições Before God. diante de Deus? Are they commendable from above? Será que são comendáveis do céu? If they are, Se eles são, there is an oil coming. então tem um azeite It's descendo. called an oil of Se gladness. chama de óleo de alegria. This oil gives you an edge no matter what the enemy does. Esse óleo te dá vantagem, não importa o que o inimigo If faz. you want to ask me, look
at the life of Se Joseph, você quiser me perguntar, olha para a vida de José. everything that was thrown at him, Tudo que foi lançado contra ele, they came too late. vieram à tarde. Because there was an oil. Porque havia óleo. So the oil, positioned him for an exemption. Então o óleo o posicionou para isenção. So I tell people, before you go out to fulfill destiny, get an Então eu oil. falo para as pessoas, antes de sair, enfrentar a vida, Make sure tenha azeite. you are clothed Você tenha certeza que você está coberto with a coat of many colors, com a túnica de várias cores, pointing to the manifold grace of God que está apontando a graças diversas de Deus upon a Christian. sobre os crentes. God did not stop there. Deus não parou aí. His position and disposition Sua posição e disposição also positioned him, for a dream. também o posicionou para um sonho. When God is interested in you, Quando Deus tem interesse em você, it doesn't matter what people think. não importa o que as pessoas He pensam, breaks protocols to elevate you. Ele quebra protocolos para te exaltar. He dreamt a dream, Ele sonhou um sonho and he conveyed the dream, to his e brethren. ele contou esse sonho aos seus irmãos. What is the dream? What did he dream O que about? era o sonho? O que ele sonhou? He told his brethren, I had a dream. Ele contou aos seus irmãos, eu tive um sonho. What is your dream? Qual que é seu sonho? Do you have a dream? Será que você tem um sonho? He said, I have a dream. Ele diz, eu tenho um sonho. I had a dream. Eu tive um sonho And in my e dream, no meu sonho, he said, we were binding ships. ele diz, nós estávamos amarrando o moio And e suddenly, de repente my ship arose. o meu moio levantou. Somebody is rising now. Alguém está levantando agora. Somebody project is rising O now. projeto de alguém está levantando agora. Oh my Oh God. meu Deus. Nothing is rising in your life. Nada está levantando na tua vida. Go back Volta para trás. to provoke the love of God Para upon your life. provocar amor de Deus sobre And a he tua said, my vida. ship arose. Ele diz, o meu moio se levantou. And I saw your ship make obeisance to my E ship. eu vi que seus moios se curvaram diante dos meus What is moios. this man talking O about? que esse homem estava Until falando? now, we don't know what he's talking about. Até agora nós não entendemos o que ele estava People falando. of God, O povo de Deus. every morning, everybody leaves home. Cada manhã as pessoas saem das suas Some casas. people go to work. Alguns vão para o Some trabalho. people go to pursue work. Alguns vão para procurar emprego. Everybody is trying to make ends meet. Todo mundo está tentando conseguir se manter. People have different jobs they do. Muitas pessoas têm várias coisas que To fazem. what end? Para o que fim? They want to arise. Eles querem levantar. They want to arise. Eles querem So levantar. Joseph said, Então José this disse, is my dream. esse é o meu sonho. I saw ourselves. Nós vimos. We are all binding ships. Estávamos tudo amarrando moio. We are in the marketplace of life. Onde? Na vida I saw mesmo. all of us working. Eu vi todos nós I trabalhando. saw all of us in our professional Eu places. vi todo mundo nos seus I profissões. saw all of us trying to fulfill Eu vi destiny. cada um de nós tentando cumprir suas But tarefas. for some reason, Mas por algumas razões, approved from heaven, que aprovaram dos céus, my own shit, o meu moio, my choices, a minha escolha, my as decision minhas decisões arose. And levantaram. I saw your position E eu vi as suas posições bow down se curvar to me. diante de What mim. is he trying to O say? que ele estava dizendo? Learn this, children of God. Aprende isso, povo de Deus. No matter what you do, Não importa o que você people are faz. pursuing As prosperity. pessoas estão perseguindo When prosperidade. your pursuit Quando as suas is perseguições approved of God, foi aprovado de when Deus, your pursuit quando as suas perseguições is in alignment estão em alinhamento with heaven, com os céus, you will rise. você vai levantar. You will rise. Você levantará. Every other thing Qualquer outra coisa must bow vai se for you curvar to rise. para você I se don't know levantar. what you're going Eu não through, sei o que você está but I'm here passando, to encourage mas you estou aqui para te to remain encorajar, in alignment with God. para permanecer em alinhamento Remain in com Deus. alignment with the will of God. Permaneça alinhado com a There vontade is de a Deus. rising for you. Existe uma exaltação It para doesn't ti. matter the economy. Não importa a economia, It doesn't matter the position. não importa o posicionamento, I mean your geographical location. não importa a sua locação It geográfica, doesn't matter if you are a shoemaker or you are a bank não manager. importa qual que é a sua profissão, A rising is coming. está chegando uma exaltação. And also in that dream, E também naquele sonho, we understood nós too, entendemos the também position of the a brethren. posição dos seus irmãos. Every time you try to succeed, Cada vez que você tenta ser sucedido apart from God, fora de Deus, you will bow. você vai se curvar. You have taken sides with
frustration. Então você se alinhou com So frustração. that is why we see a lot of people are stranded in the Por marketplace isso of que life. nós vemos que muitas pessoas estão calhadas na A vida. lot of people are confused in the marketplace Muitos of são life. confusos na That is why we vida. have so many Por wars. isso que nós temos várias We have a guerras. lot of confusion. Nós temos várias Because confusões. people are trying now, doing everything now to to get across. Porque as pessoas estão fazendo tudo para conseguir. But Joseph showed us the way. Mas José nos mostrou o The caminho. way of the Lord. O caminho do Senhor. Thou hatest iniquity Porque odiaste iniquidade and lovest e righteousness. tu amaste justiça. Therefore your Father has anointed you with an oil. Então seu pai te ungiu com The óleo. oil of gladness. O óleo de No matter alegria. what you see in the marketplace of Não life, importa o que você encontra na vida, there is an end. existe um fim. The end is O gladness. fim é alegria. Spiritually, I will make you glad. Espiritualmente eu vou te deixar alegre. Physically, I will make you glad. Fisicamente eu vou te deixar alegre. Financially, I will make you glad. Financeiramente eu vou te fazer alegre. Maritally, I will make you glad. Maritalmente eu vou te deixar And alegre. as I'm speaking it, I'm declaring it into your Enquanto eu life and estou your falando, eu estou family now. declarando isso para sua vida e By the sua família. authority in the Pela name of autoridade Jesus, em nome de I Jesus. declare the oil of gladness Eu upon you. declaro o óleo de alegria sobre ti. Upon peculiar people Sobre receiving povo now. peculiar I recebe declare agora. an oil of Eu gladness declaro o upon you. óleo de alegria Enough agora. of frustration. Chega de frustração. Enough of affliction. Chega de aflição. In the mighty name of Nome Jesus. poderoso de Jesus. Kabola kanda libeshindaba. Letus keprakiabo. Pay attention to Preste this. atenção Oh a Jesus, I bless your Oh name. Jesus, eu Oh kalabosha kanda librede. Maliko Maliko suprekente libra. Dagela bali kopakitaba. I love the word of Eu God. amo a palavra de Deus. I love the word of Eu amo God. a palavra de You Deus. can never miss it with the word. Você não pode perder com a palavra You de can Deus. never be left behind with the Você word. não pode ser deixado para trás com a palavra There de is Deus. no disappointment when you hold on to the Não há word. desapontamento se você se apega à palavra de Deus. It's just a matter of time. Somente questão de tempo. Go through the process. Passa o processo. Understand, remember what we started from verse 1. Lembra de onde nós começamos de versículo 1? It seemed as if Jacob lived in the land of promise as a stranger. Jacó parece que habitava na terra prometida como um peregrino. It seemed as if God lied. God had lied. Parece que Deus mentiu. And in that land, they told us they had, giants. E naquela terra nos contaram que lá havia gigantes. So in the estimation of man, Então, na estimativa do homem, they will say, God cannot deliver his promise because of the giants. vamos dizer, não, Deus não vai cumprir sua promessa por causa dos gigantes. So that is a conclusion of many. Isso só é conclusão de muitas. The vision is for an appointed time. A visão é para um tempo marcado. You need to align with the process of God's, possession first. Você precisa se alinhar com o posicionamento de Deus. So they hated him for the first time. Então eles odiaram por causa do seu sonho. What are you saying? O que você está Are dizendo? you insinuating that you will have dominion over us? Você está insinuando que você terá domínio sobre No, nós? that's not what I'm talking Mas about. não é o que eu estou falando. I'm trying to say Estou tentando dizer that our earlier choices in life, de que as nossas escolhas anteriores na our vida, decisions in as life, nossas decisões na vida, progressively progressivamente is producing consequences. está produzindo consequências. And the consequence is the first dream. E a consequência é o primeiro sonho. Not even before the first dream, we saw the love of the Father, the oil of the Father, the garment of the Father, now the dream of the Father. Até chegar o sonho, nós vimos o amor do Pai, nós vimos a proteção do Pai, até chegar esse sonho. Alpha, Omega, is blessed. You are changeless, Almighty Jehovah, Gloria. I feel the presence of God. I feel the hand of God. Before your throne,
I declare this presence to invade your Eu homes. declaro que essa presença invade os seus We lares. release this presence, the glory of God to invade your Nós life. liberamos essa Alabo, presença, que a shakalaba. glória de Deus seja Father, na tua stretch vida. forth your hands upon every Pai, viewer. estenda suas mãos sobre cada ouvinte. Any man, any woman that is connected to this broadcast. Qualquer homem, qualquer mulher que está conectado Malielebo, a esse shakalaba. live. Oh, Glorious glorious God, I bow before your throne. For your name is Alpha, You are Omega, ageless God, Ageless. changeless You world. are changeless, Almighty, Yes, you are Jehovah, glorious God. glorious God. I bow before your throne. I bow before your throne. Curva diante de ti. Worship at your feet. Eu adoro aos teus pés, meu Pai. Bow before your throne. Eu me rendo a ti, You are the porque glorious. tu és o Deus glorioso. We bow before your throne. Nós nos rendemos diante do seu trono. Nós adoramos aos seus pés. Nós nos rendemos diante do seu trono. Tu és o Deus glorioso. Maledoscope Bow before you. Adus kete kolaba, liketus kolabra. Malekende siwa. Orekatayara bashandara brosa. Mazekete yerebo shanda brosa. This is my desire to honor you. Sing that song for me. All I worship you. all that within me, I give You praise. All that I know. all that I know is in you. Jesus, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my soul. I want to see if somebody press into his presence. Before you, I love every breath that I take, every moment I'm awake. Jesus. Have your way. Lord, I give you, Lord, I give you my I heart. give you my soul. I give you my soul. Yes, I live for you. I live for you. I love every breath that I take, every moment I'm awake. Jesus, Have your way. have your way. Lord, I give you, Lord, I give you my I heart. give you my soul. I give you my soul. Mani Before you, I love every breath that I take, every moment I'm awake. have your way. Have your way in me. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Glória a Jesus. Honor to Jesus. Honra a Jesus. Adoration to Jesus. Adoração a Jesus. He had the first dream. Ele teve o primeiro sonho. The dream, the first dream was terrestrial. O primeiro sonho era terrestrial. Now pay attention. The first Agora- dream was the
the first dream was terrestrial. Você presta atenção, o primeiro sonho era terrestrial. They were fighting over terrestrial dream. Estavam brigando, lutando contra o sonho que só tem a ver com aqui na Terra. The first dream represented, the resources of the earth. O primeiro sonho representava os recursos da Terra. Resources of the earth. Recursos que vêm da Terra. So God is saying to you, Então Deus está dizendo para você. pay attention to this. Preste atenção a isso. He said, I have more Ele resources diz, eu tenho mais recursos than all, the resources on the earth put together. de que quis juntar todos os recursos que tem na Terra. God is saying to Deus you, está dizendo a você. don't cut corners. Não pula. No, don't go through the window Não pula etapas. trying to make it in life. Tentando conseguir na vida. Take the example of Joseph. Pega o exemplo de José. How do you mean, Pastor? O que você quer dizer, pastor? The Lord will supply your O needs Senhor vai suprir todas as suas according to His necessidades riches in de glory acordo com sua riqueza em in glória. Christ Em Jesus. Cristo Jesus. According to His De riches in glory, acordo com suas riquezas not em according to the glória. economy Não of de the world, acordo com a economia not mundial. according to your certificate. Não é de acordo com seus All qualificações. these things are, very important. Todas essas coisas são importantes. Very, very important. Muito importantes. But there is something that is superior to Mas that. existe algo que é superior a isso. The resources of heaven, Os recursos do the céu. resources of the kingdom of God. Recursos do reino de That Deus. is, the whole world is fighting the children of God. É por isso que o mundo inteiro está perseguindo os filhos de Have Deus. you noticed that the people are even blaming the children of God for COVID-19? Você percebeu de que até os crentes estão sendo culpados por esse Covid-19? Hallelujah. Aleluia. Your shift will rise. Vai chegar o seu mover. It's time for you to rise. Chegou o seu tempo para você In se the exaltar. mighty name of Em Jesus. nome poderoso de In Jesus. the midst of hatred, No meio do ódio, you need to understand that before he had the dream, they hated him. você tem que entender de que antes de eles virem a sonhar, eles o odiaram. What was the reason for the hatred? Qual que é a razão por esse His ódio? disposition, his alignment with the Father. He exalted the interests of the Father above the interests of the world. A sua disposição, seu alinhamento com o Pai, porque ele exaltou o interesse do Pai acima dos interesses dos seus So irmãos. that brought hatred, to him. Então towards him. isso provocou o ódio dos irmãos But he dele. did not stop there. Mas ele não parou aí. God gave him a dream Deus o deu outro in sonho. the midst of, hatred. No meio desse ódio, In the midst of, limitation. no meio da So limitação. I'm declaring a dream. Então eu estou declarando um sonho. A dream that will exalt you. Um sonho que vai te In the exaltar. midst of your No circumstances. meio das suas circunstâncias. Dream now. Sonha agora. Receive your own dream. Recebe o seu sonho In the agora. name of Jesus. Em nome de As they Jesus. were fighting over the first dream, Enquanto brigavam do primeiro sonho, and suddenly he woke up de someday, repente ele acordou outro dia. and there was a national breaking news. E havia uma notícia, A breaking news. breaking He said, news. I have dreamt Ele again. diz, eu sonhei outra vez. I have dreamt Eu again. sonhei outra vez. I release you to dream Eu te again. libero a sonhar outra Now vez. listen, now the first dream was terrestrial. Agora, o primeiro sonho era terrestrial. When they were fighting about, the terrestrial dream, Quando eles estavam lutando contra os sonhos da terra, God gave him a celestial dream. Deus deu um sonho celestial a And in ele. this dream, it said that I saw, the moon, the stars, and the sun bow before me. Ele diz, nesse sonho eu vi o sol, a lua e as estrelas se curvando diante de mim. It takes the first dream to establish the second dream. Então, mas requer o primeiro sonho para estabelecer o segundo sonho. No, God is telling you now. Deus está dizendo para Please, it's você, important you don't miss por this. favor, é importante que você I am so entenda excited, isso. because I have the Holy Spirit, moving, inside Eu of sou me. muito empolgado porque eu tenho o Espírito Santo movendo dentro de mim. When it comes, it's all over me. Quando ele vem, ele está sobre mim. That is where I know that you're getting healed now. Por isso que eu sei que você está sendo curado You're agora. getting blessed now. Você está sendo abençoado. Last Sunday somebody was connected to this, to our broadcast. Sabe que semana passada alguém estava conectado a esta And plataforma. we declared that it was our week of, supernatural speed and something else. Nós liberamos a palavra profética She aqui, took this, e ela se apegou a essa palavra she sent it to her husband, e ela mandou essa palavra para seu and esposo God just began to do e wonders. Deus começou a fazer God maravilhas. broke protocols. Deus quebrou protocolos. Some documents that were necessary for her to have, her documentation. They said, "Don't worry," and
her document was given to her in this land. O protocolo foi quebrado para que ela conseguisse o documento aqui. Hallelujah. Aleluia. Glory to Jesus. Glória a Jesus. God will do the same. Deus vai fazer a Now, mesma. this is what you need to understand. Agora, mas você precisa It takes the entender second dream to establish the first de dream. que requer o segundo sonho para estabelecer o primeiro. Many people stop in the first dream. Muitas pessoas se param no primeiro Now sonho. we're going to take some prayers, but let me highlight, some things, out of, Acts chapter 12. Agora, vamos pegar algumas orações, mas eu quero chamar a atenção a algumas coisas no livro de Atos, capítulo 12. The Bible tells us that, when Peter was kept in the prison, A Bíblia nos diz que quando Pedro estava em prisão, the angel came and, woke him up. de que o anjo entrou e acordou. The Bible said the angel raised him. A Bíblia diz que o anjo o levantou. All these things will form our prayers at the end of the service. Tudo isso vai formar nossas orações no fim do culto. But look at what I'm trying to, project here. Mas olha o que estamos tentando projetar aqui. The Bible says he passed the first gate. A Bíblia diz que ele passou o primeiro portão The angel conducted him to the second e gate o anjo conduziu ao segundo portão until he got to the gate that led to the city. até que ele chegou no portão que leva à cidade. Joseph dreamed the first dream, José sonhou o primeiro sonho, which is terrestrial. que é terrestrial. Now, some people stop at the first dream. Agora, muitas pessoas param no primeiro Peter sonho. did not stop at the first gate. Pedro não parou no primeiro He did not portão. stop at the second Ele não gate. parou no segundo portão. Until he got to the iron gate Até que ele chegou no portão that de leaded ferro to the city. que leva à cidade. So you have dreamt about the terrestrial. Então você já sonhou no terrestrial. Until you cooperate the celestial, the dream might never come to pass. Até que você vem incorporar o sonho celestial. What is the não pode celestial? acontecer. What does the celestial dream means? O que significa o sonho He saw the celestial? moon and the stars bow before him. Ele viu as estrelas e a lua se curvando diante We dele. know that the star represents kindred and nativity. Nós sabemos que as estrelas representam nações e natividade. The sun and the moon represent your occultic powers. E que a sol e a lua representam poderes ocultos. But just put it this way. Mas vamos colocar desta maneira. Joseph saw, José viu, because of the first dream, por causa do primeiro sonho, he saw the powers and the authorities of this world bow down to the power of God in him. ele viu poderes ocultas deste mundo se curvarem, se render diante do poder de Deus na vida dele. It is a dream that establishes you against every odds. É sonho que te estabelece contra todos os males. So you need to dream again. Então você precisa sonhar outra Until vez. you have dreamt and you have you need to capture the will of God, that everything is under the feet of Jesus. Você tem que pegar, capturar essa revelação de Deus de que tudo está debaixo de autoridade de Jesus The Cristo. Bible says, for God has exalted him and given him a name that is above every other name. Porque a Bíblia diz que Deus o exaltou e o deu um nome acima de todos os nomes. That in the name of Jesus every knee shall bow and every tongue shall. That was what he captured. De que ao mencionar o nome de Jesus, todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão. Isso foi o que ele pegou. A few years back, Sabe que alguns anos I atrás had a fight eu tive um desentendimento with somebody. com alguém He came to me e ele se aproximou a and he mim. said, the name of Jesus is Yeshua HaMashiach. Ele disse que o nome de Jesus é Yeshua HaMashiach. The name of Jesus is not Jesus Christ. Que o nome dele não é Jesus Cristo. Go to to the land of Israel and understand the name of Jesus. Vai para a terra do Israel e entender o nome de Jesus. And I said to him, Eu disse para the ele name of Jesus is not a nomenclature. que o nome de Jesus não é uma nomenclatura. That the name of Jesus is a position and an authority. Que o nome de Jesus é posicionamento e uma autoridade. The name of Jesus is an office that is exalted above every other office. De que o nome de Jesus é lugar, é ofício que está exaltado acima de todos. What does it profit you to know the name in Hebraica and you don't know the name in the spirit realm? O que você aproveitou em saber o nome dele em hebraica e não sabe o nome dele espiritualmente? The power
in that name has not been revealed to E o you. poder que há nesse nome não foi revelado a ti. So the name of Jesus is beyond what you declare, Yeshua HaMashiach. Então o nome de Jesus é acima, além do que você declara. It's a Yeshua revelation of HaMashiach. an office. É revelação de ofício. When you catch up with that revelation, Quando você captura that esse, at the mention of that name, every knee shall bow, que ao mencionar aquele nome, todos os joelhos se dobrarão, every tongue shall confess todas as línguas confessarão that Jesus is de Lord. que Jesus é It o is Senhor. time for you to dream É again. a hora para você sonhar Your outra dream vez. must be, celestial now. Seu sonho agora tem que ser It is celestial. the celestial dream that that establishes the terrestrial. É o sonho celestial que estabelece o sonho terrestrial. I have dreamt again. Eu sonhei outra vez. And listen, the world, seems to be covered in darkness. Parece que o mundo está coberto de trevas. For 4 months of more than now, everybody, has been kept, standstill. Por mais ou menos 4 meses, o mundo todo está ali, estagnado. But the Lord is telling us to dream again. Mas o Senhor está nos mandando sonhar outra vez. God is saying, I want you to catch up with what I'm doing. Deus diz, eu quero que você agora se pegue ao que eu estou fazendo. God is saying, go for the second dream. Deus está dizendo, agora vá para o segundo sonho. It is in the second dream. É no segundo sonho You catch up with the revelation that that positions you for dominion. que você vai se ver com a revelação que vai te posicionar em domínio. In the second dream, you come to the understanding that God is higher than COVID-19. God is higher than everything. É no segundo sonho que você vai descobrir que Deus é muito maior do que Covid-19. It is in the second dream you know that the sun, the moon, and the stars must bow at the name of Jesus. É no segundo sonho que você vai entender de que as estrelas, a lua, o sol vai se curvar ao mencionar o nome de Jesus. Immediately after that, Logo depois disso, we saw that the father called Joseph nós vemos que o pai chamou José and sent him to his brothers in the wilderness, e enviou para seus irmãos do deserto, who were tending the sheep in the wilderness. que estavam apacentando as ovelhas. Where exactly did the father send him to? Para onde que o pai The mandou? Bible said the father sent him to Shechem. A Bíblia diz que o pai o mandou no Shequém. What is O Shechem? que é Shequém? Shechem is the place of depravity. É lugar de depravidade. Shechem is a place of sin. É lugar de pecado. It was in Shechem that Dinah was their only sister was raped. Foi ali que sua única irmã, Diná, foi estuprada. Shechem represents the world. Esse representa o mundo. It was in Shechem that Simon and Reuben committed a mass murder. É no Shequém ali que o Simão e seu irmão Rubens cometeram quase genocídio. So just the way Joseph was sent to Shechem, Da mesma maneira que José foi enviado ao Shequém, is the same way Jesus was sent from heaven to the earth. é da mesma forma que Jesus foi enviado dos céus para a terra. The same way the father, the brethren, saw him and betrayed him, Da mesma forma que os irmãos ouviram e os atraíram, is the same way that the brothers saw Jesus and betrayed Jesus, as indicated in John 1:11. He came unto his own, and his own rejected him. foi da mesma forma que Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos, como está indicado no livro de João 1, versículo 7. Que ele veio para os seus e os seus não os receberam. The same way that Jacob was sold, we saw the same way that Judas sold Jesus as well. Nós vemos que a mesma maneira que José foi vendido, é a mesma maneira que Judas vendeu Jesus. The same way he was thrown into the pit, we saw, the same way Jesus was buried. Ele foi jogado dentro da cova, a mesma maneira que Jesus foi enterrado. The same way he was accused unjustly, by Potiphar's wife, we saw the same way Jesus was accused unjustly. Nós vemos que ele foi acusado injustamente pela mulher do Potifar, da mesma maneira que Jesus foi acusado injustamente. The same way that the whole world came finally to Joseph, for bread, is the same way Jesus declared himself as the bread of Da life. mesma maneira que o mundo todo procuraram o Egito em busca de pão, é da mesma forma que Jesus diz, eu sou pão de vida. So against every odds, Então, contra todos os the males, counsel of God o prevailed. conselho de Deus That prevaleceu. counsel, the prevalence of that counsel E a prevalência desse conselho was positioned, by a choice, to choose righteousness. se foi possível por causa da escolha
de alguém. Hallelujah. Aleluia. Glory to Jesus. Glória a Jesus. The counsel of O God conselho de Deus over your life sobre sua vida shall prevail. vai prevalecer. We release you to dream again. Nós te liberamos para In the sonhar name outra of vez. Jesus. Em nome de In the Jesus. mighty name of Em nome Jesus. poderoso de Open your mouth Abre tua boca. and then begin to declare, Começa a declarar. this is not my end. Esse não é meu fim. This season will not see my Esse end. tempo You não will vai not ver see meu the fim. end of my Não existence. vai ver o fim da minha The end of my existência. projects. O fim dos meus The end projetos. of my dream. O fim dos meus In the sonhos. name of Em Jesus, nome de I am Jesus. positioned Eu sou to posicionado dream para again. sonhar de novo. In Jesus' precious Em name, nome precioso de I am Jesus. positioned Eu sou posicionado to dream again. para sonhar de In novo. the name of Em Jesus, nome de open Jesus. your mouth Abre tua boca. and begin to prophesy. Começa a profetizar. Open your mouth Abre tua boca. and begin to declare. Começa a declarar. Marakopa-shikete, Machecatabols. lekotoshkete librada, lagende librosokopra, marakente, likolobrada, malekete tete librodo, makante librodo. In Jesus' precious Em name. nome precioso de Our Jesus. first prayer O nosso primeira is going to oração be taken from Genesis chapter 50 verse 20. virá de Gênesis 50, versículo 20. You know, at the end of everything, No fim de todas as coisas. just like Jesus looked at his, brethren, Como Jesus olhou para seus irmãos. and he said, forgive them for they don't know what they're doing. Ele diz, os perdoe, porque não sabem o que estão fazendo. Genesis 50:20, Joseph said, they meant it for evil, but the Lord turned it around to be good. Gênesis 50, versículo 20. José diz, eles desejaram o meu mal, mas Deus virou a mesa. Lift up your hands Levanta suas and mãos. say, Father, Diga, Pai, every crime, todos os crimes, every evil tudo mal that was designed que foi to designado destroy me, para me to destruir, stagnate me, para me to estagnar, frustrate para me me, frustrar, to overthrow me, para me derrubar. this season, Nesse by the tempo, authority, pela in autoridade, the name of em Jesus, nome de by the Jesus, mighty hand of pela God, mão let poderosa there de be, Deus, O Lord, que haja a reviravolta, turnaround. que haja Turn it reviravolta, to my good, que haja turn it to reviravolta, my favor, ao meu bem, turn it to my ao healing, meu favor, turn it to my a lifting, minha cura, in the name a of minha Jesus, turn it to exaltação, my em lifting. nome de Open your Jesus, mouth and pray. abre tua boca Every e ora. evil Tudo designed mal against my foi life, designado that contra invocation, mim, aquela that invocação, divination, aquela that divinação, enchantment aquele from the pit of hell, para o- from the witch's coven, que vem dos from the infernos, marine kingdom, que vem dos from the águas, occultic temple. que vem do My templo. Father, Meu Pai, arise and levanta turn it around. e vira This agora, morning, nesta let it manhã, be a turnaround que haja by the authority reviravolta, pela in the autoridade. name of Jesus. Em nome de Open your mouth and Abre pray. tua boca Let it be a turnaround. que haja Rekopa reviravolta. shakata, malino supakila, edus kapakilebo. They meant it for evil, but the Lord turned it around to be good. Planejaram Man of God, prophesy, prophesy. Tudo males que foi planejado, todas as conspirações para te derrubar, para te derrubar na vida. Hoje, invoca agora a mão de Deus que provoca a reviravolta. Em o nome de Jesus, tudo que eles colocaram para você tropeçar vai servir de escada para você subir. Em nome de Jesus, tudo os desejos dos inimigos para te derrubar vai te exaltar. Em nome de Jesus, todos os desejos dos inimigos para te aprisionar vai cooperar para sua liberdade. Em nome de Jesus, o que vem como aflição para te afligir vai te exaltar. Em nome de Jesus, alguém abre tua boca e ora nesta manhã. In Jesus' precious name. The second prayer is going to be taken from Genesis 41 verse 14. A segunda oração vem do Gênesis 41, versículo And the 14. Bible tells us, then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him quickly out of the dungeon. They brought him quickly out of the dungeon. And he shaved and changed his clothing and came to Pharaoh. Okay. Então, a Gênesis 41, versículo 14, diz assim: Então enviou Faraó e chamou José, e o fizeram sair logo da cova, e babeou-se, e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. He changed his garment Ele mudou seu from vestido the garment of a prisoner
do vestido de prisioneiro to a royal garment now. a vestido real. There is a change of garment coming to you now. Existe mudança de vestido In para the você. mighty name of Em Jesus. nome poderoso de Jesus. Say, Father, Diga, by the Pai, authority, pela in the autoridade, name of Jesus, em nome de I am Jesus, breaking free. estou I am libertando, breaking free. estou I am breaking rompendo, loose estou from rompendo that dungeon, the daquele dungeon of cova, limitation, de cova de limitação, frustration, frustração, affliction, aflição, stagnation estagnação over my life, na minha vida, spiritually, espiritualmente, physically, fisicamente, financially, financeiramente, maritally. I am breaking loose. I break free now. I break out now from that dungeon in the name of Jesus. I remove that garment, the garment of a prisoner. Out now! Open your mouth and pray. Prophesy, man of God. Eu retiro agora vestido de prisioneiro, vestido de afligido, vestido de derrotado, vestido de pobreza. Eu retiro agora da minha casa, da minha vida, dos meus sonhos, da minha família. Eu saio agora da cova de derrotas, cova de aflição. Eu saio agora com o poder que há em nome de Jesus. Eu saio agora, eu troco agora o meu vestido de prisioneiro e coloco agora, eu tomo agora o vestido de glória de Deus, o vestido de promoção, o vestido de graça de Deus. Aleluia! Cai sobre mim agora e a minha casa, em nome de Jesus. The dungeon cannot keep me anymore. A cova não vai me segurar nunca mais. The dungeon cannot keep me anymore. A cova não vai me manter. In the mighty name of Em Jesus, nome de Jesus. I am coming out. Estou saindo. I am breaking out. Estou saindo. In the name of Em Jesus, nome de Jesus. open your mouth and pray Abre tua somebody. boca e ora Marco Shakabaleba. Estou saindo agora da cova da esterilidade. Estou saindo agora da cova da esterilidade. Estou saindo agora da cova da esterilidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou saindo agora da cova de confusão mental. Eu estou saindo agora da cova do medo. Em nome de Jesus. In Jesus' precious name.